Ligou? E Oi, aí, tá ouvindo bem aí? tá. Posicionando esse celular aqui. Esperar o pessoal entrar mais aí, ou já vai falando aí sobre a Já dá, live e tal. já dá para começar. Uhum. Então, gente, boa noite. Meu nome é Micaela Rebeca, eu sou aluna do primeiro ano A da Escola do Francisco, aqui em Palmeirim. E hoje o Projeto Criativos veio homenagear a população negra, os afrodescendentes, nesse dia tão especial que é o dia 20 de novembro, que comemoramos o Dia da Consciência Negra. E, para isso, convidamos o grande estudioso e lutador pelos direitos e valorização das pessoas negras, o professor Anderson, que já esteve conosco falando sobre o racismo estrutural, que foi conduzida pelo nosso amigo Daniel. Boa noite, professor Anderson. As pessoas que já seguem você e a gente conhecem um pouco do seu trabalho, do que você faz por nós. Mas para os novos, você pode falar um pouco? Sim, vou me apresentar aqui mais uma vez, né? Tá bom o áudio aí, não tá? Tá legal. Meu nome é Anderson, eu sou formado em Pedagogia pela Universidade Federal de Campina Grande, campus Cajazeiras, e essa relação e atuação dentro da militância negra, dentro de movimentos sociais, ela aconteceu também nesse processo aí da universidade, né? Algum do pessoal aí, eu acho que já sabe um pouco dessa história, e o pessoal que viu da outra vez também, porque eu já fiz essa apresentação, né? Enfim, a gente partindo um pouco mais para a discussão do tema, né? Antes de iniciar isso, eu queria também falar que, além de ativista, né, e pesquisador, dentro das questões étnicas, a gente também tem essa atuação interligada, tanto a movimento social como a produção acadêmica, certo? Porque algo que eu acredito é que a junção de teoria e prática, elas levam à perfeição, certo? E essa perfeição que eu digo é relacionada à questão da militância, em uma militância que não se dá somente pela militância, mas sim pela ação, por discussões teóricas, certo? Que é algo relevante. Se a gente não tiver essa base, a gente vai acabar meio que se perdendo também um pouco nessas discussões, certo? Enfim, o tema que a gente vai discutir hoje, certo? É sobre consciência negra.
Tem pouco tempo que eu saí de uma live, aí eu acho que até algumas dessas pessoas aí já viram a live, certo? Vamos ver, eu vou adiantar logo de antemão, vamos ver algumas discussões repetidas, porque a gente fez uma live agora há pouco para para uma escola lá da Paraíba, do Instituto, onde o professor da universidade, o professor Danilo, me convidou para discutir essas questões, certo? E a gente acabou que trazendo essa mesma temática, só que para um público diferente, né? Mas eu acho que uma pessoa ou outra vai entrar aqui e vai ver as mesmas coisas, mas de antemão já falo isso, certo? Se tu quiser falar mais alguma coisa aí com relação à apresentação. Sim, só para lembrar que a live está valendo como aula do sábado letivo, que no caso seria amanhã. Aí, os professores da área de humanas padrão, trabalhos e relatórios, a partir da consideração e conteúdo trazidos pelo professor Anderson. Desde já agradecemos a professora Simone, que coordena a área de humanas, e lembrando que é para colocar um nome e a turma no chat, para que as pessoas vão estar anotando a frequência. Pronto, pode. Sim, Mais aí... algum aviso? Não, nenhum aviso. Agora a palavra é sua. Pronto, vamos lá começar essa discussão. Hoje mais cedo eu comecei com uma reflexão na live de mais cedo, né, que eu vou retomar ela porque eu creio que seja muito importante, tanto para essa discussão aqui, como também para esse cenário político caótico que a gente está vivenciando, certo? Com relação a questões raciais. Uma dessas reflexões que eu fiz foi justamente essa questão e dessa importância do porquê da consciência negra, certo? Por que que a gente necessita, e tem um dia específico para falar sobre a consciência negra, para falar sobre os afrodescendentes, para falar sobre as lutas, certo? E algumas pessoas, de certa forma, eu já vi questionamentos até fundados em senso comum, certo? Onde essas pessoas também se questionam o porquê de não existir uma consciência branca, certo? Então, a reflexão que eu fiz mais cedo, que é importante a gente trazer essa reflexão. Algumas pessoas se questionam, dia da consciência, mas por que não existe um dia da consciência branca também? Essa pergunta fundada em senso comum, ela é facilmente refutável porque a gente vai fazer uma análise histórica, certo, e social da fundação do país na sua gênese. Como é que o país surgiu e se estruturou? Como houve esse processo de crescimento, seja nos quesitos urbanos, nos quesitos econômicos, certo? Toda essa estrutura que a gente tem hoje, esses avanços que aconteceram desde a iniciação da criação do país, aconteceram através da exploração da mão de obra dos afrodescendentes, certo? Os africanos que foram retirados do continente africano de forma forçada, certo? E trazidos para cá. Aí, a questão da consciência negra, de um dia específico da consciência negra, isso é algo muito recente, certo? A gente para analisar que esses debates, assim, esses debates sobre consciência negra, sobre questões raciais, eles vieram tomar proporções mesmo no século passado e que tiveram um marco inicial dessas lutas na década de 60, 70, até no início do século passado já existiam alguns movimentos que eu vou trazer mais específico, algumas falas aqui, certo? Uns tópicos específicos que o professor de vocês pediu para eu direcionar, que vai dar esse norte nessa discussão. Mas, enfim, essas lutas e essas reivindicações assim que a gente tem hoje, certo? Sejam leis, sejam políticas públicas, enfim, todas essas questões, elas surgiram através de reivindicações da população negra, certo? E quando eu falo de reivindicações da população negra, isso é algo que, parando para ser analisado numa perspectiva de movimento social, é algo recente. Só que, se você parar para analisar, desde o período escravista e pós-abolição, a gente já existia uma resistência negra, certo? No Brasil. E, desde o início, existiram pessoas que foram contra esse sistema de submissão, esse sistema de maltratos, esse sistema de desumanidade, certo? Que
foi o que aconteceu com a população negra, e a gente tem alguns marcos específicos que a gente, são coisas básicas, né, que a gente vê até na educação básica, que é o Zumbi dos Palmares, que é a Dandara, que é o Gangazumba, certo? Enfim, todos essas personalidades que hoje são tidos como referência, certo, na luta antirracista, enfim, de resistência, já é uma resistência que ela foi criada, certo, nesse período, e ela serviu também como influência, serviu como referência para as próximas gerações que estariam por vir, certo? E essas próximas gerações que estariam por vir, tratando-se de organizações políticas, certo? Elas têm e têm influências dessa questão da resistência negra no período escravista e no pós-abolição, certo? Que são os movimentos negros. Aí, para sintetizar logo essa questão aqui, para a gente iniciar as discussões, que na verdade já vou estar entrando num ponto específico que foi colocado aqui na live, né, para a gente debater, que é essa questão dos processos de conquista da data de reconhecimento da importância da cultura negra, certo? Que é um dos pontos que foi colocado para ser debatido. Bem, esses processos, como eu já estou bem explicando aqui, esses processos, eles aconteceram justamente através dessas questões de lutas e reivindicações, certo? E tem marcos históricos específicos, tratando-se das organizações políticas do movimento negro, na década de 70, 80, certo? Que é quando o movimento negro se unifica mesmo, que tem essa junção de todas essas instituições aí que já lutavam em prol das causas raciais, certo, no país, e essas instituições, elas lutavam só que de forma separada, de forma independente, certo? Várias instituições no Brasil já existiam, certo? Tem registros datados de instituições de 1990, de 1905, só que eram instituições pequenas e fazendo ações independentes nos seus locais, certo? E o que acontece nesse período de ditadura militar também, né, que é até uma discussão que a gente trouxe nessa live, mas é importante ressaltar aqui que está dentro dessa discussão da luta por reivindicação histórica da população negra, onde a gente conseguiu essa data hoje, certo, para estar debatendo isso aqui agora nesse momento. No período da ditadura militar, o que acontece? Já existiam diversos movimentos sociais, certo? A gente sabe que existiam reivindicando direitos iguais, enfim. E dentre esses movimentos, a gente tinha também o movimento negro, certo? Só que o movimento negro daquela época, que estava atuando politicamente, era a Frente Negra Brasil, que era outro também que tem esse mesmo viés de luta, certo? Só que o que acontece? No período da ditadura militar, eles são perseguidos, certo? E essa perseguição faz com que o movimento se desestruture, certo? Acabe, só que a população negra, juntamente com esse pessoal que estava articulado na luta, eles reafirmam essa luta e fazem essa junção e criam o Movimento Negro Unificado, certo? Que o Movimento Negro Unificado surgiu em 1978, ainda no período da ditadura militar. E trouxeram pautas de reivindicações, certo? Que aqui a gente vai chegar agora nesse ponto específico, que a gente está falando sobre essa questão de conquistas sobre reconhecimento, certo? Conquistas sobre essa data específica. Nessas pautas de reivindicações, certo? O movimento negro também teve na Constituinte, certo? Na nova Constituinte, que traz a reformulação de diversas leis, enfim, e o movimento negro teve atuando diretamente nessa questão e trouxe essas pautas de reivindicação justamente nesse sentido de reconhecer e ser debatido a cultura negra no país como um todo, certo? E isso acontece em diversos âmbitos, aí onde surgem, certo? Reivindicações por cotas raciais, certo? Reivindicações por emprego, certo? Lugar, emprego e moradia. Dentro do âmbito educacional também foi algo bem marcante, certo? E aqui que a gente entra nessa questão desse processo de luta e reconhecimento. Um desses frutos, uma dessas conquistas, certo, que a gente tem hoje, dessas reivindicações, é a Lei 10.639/03, certo? Que ela obriga o ensino da história e cultura afro-brasileira nas escolas, certo? Ela obriga. E dentro dessa lei, existe um artigo específico, que é o 89A, que ele vai trazer a inclusão e a obrigatoriedade da discussão da consciência negra, no dia 20 de novembro, certo? E esse 20 de novembro
ele também faz alusão à morte de Zumbi dos Palmares, certo? Juntaram meio que esse marco, essa conquista, certo? Que foi a inclusão dessa lei dentro do âmbito educacional e, ao mesmo tempo, eles pegaram a morte de Zumbi dos Palmares, que foi um marco da resistência negra no país, certo? E fizeram essa junção e pegaram o dia 20 de novembro, que é esse dia que a gente tem hoje, que é esse dia que as escolas, que as instituições educacionais, elas têm que discutir, certo? Porque está dentro de uma lei, assim, a gente não pode ser ingênuo também, certo? E uma das críticas, assim, que eu faço à questão do dia 20 de novembro, certo? É justamente essa questão de as escolas, as instituições educacionais, diversos ambientes aí que discutem as questões raciais, elas deixarem para discutir essas questões nesse dia 20 de novembro, certo? E resumirem todo esse histórico da população negra de luta, o histórico cultural, o histórico de produção científica, enfim, diversos âmbitos sociais, as pessoas deixarem para discutir essas questões apenas no dia 20 de novembro, certo? Aí é o que uma autora que eu trabalho muito com ela, que eu uso ela para fundamentação teórica de texto, enfim, que é uma grande referência dentro da pesquisa das relações étnico-raciais, a Nilma Lino Gomes, que ela vai falar que isso é nada mais, nada menos do que a folclorização, certo, desse dia, onde as pessoas acabam meio que pegando esse dia para comemorar, certo? Porque, assim, eu vejo esse dia, assim, não como uma forma de comemoração, certo? Mas eu vejo esse dia como uma forma de demarcação histórica e social e de externar sentimentos enfim, coisas que a população negra passou e passa para a gente ter a nossa voz nesse dia, certo? Porque, querendo ou não, quando você entra nessa perspectiva de fazer esse dia como um dia folclórico, de comemoração, você acaba esquecendo todo o histórico por trás das lutas, certo? Desse dia, onde a população negra, desde que chegou aqui no Brasil de forma forçada, certo? Arrancada do seu lugar de origem, a gente vai meio que esquecendo todas essas barbáries que aconteceram com a população negra, certo? Esse dia é sim um dia específico para a gente se alegrar, porque, querendo ou não, foi algo que foi fruto de lutas, certo? Foi fruto de muito suor, e a gente hoje tem esse espaço para falar, e que bom, né? Porque se você pegar 30 anos atrás aí, a gente não tinha um dia específico onde as pessoas iriam debater essas questões, certo? E eu comecei citando lá o cenário caótico, político, né? E acabei nem entrando nessa questão, mas é que, veja bem, por que a gente necessita de um dia da consciência negra, certo? Se você parar para analisar, ontem, quase às vésperas, né? Foi quase às vésperas do dia da consciência negra, a gente teve o caso do Beto, né? Que foi espancado lá no Carrefour, e tratado como um animal, certo? E, assim, isso é algo que as pessoas evidenciam ainda mais, certo? Dão ênfase ainda mais porque está no dia da consciência negra, certo? Mas, se você parar para analisar as estatísticas sobre esse extermínio, sobre esse genocídio de uma população negra, eles são alarmantes, certo? A cada 23 minutos a gente tem um jovem negro sendo assassinado nas periferias, certo? E, assim, as pessoas deixarem para refletir e para se espantarem com essas coisas somente nesse dia, isso acaba meio que sendo ingênuo, certo? Porque isso está acontecendo todos os dias, certo? Esse dia é sim importante para a gente demarcar voz, para a gente demarcar espaço, falar que a gente está aqui, que a gente resiste, mas isso é algo que deve ser feito durante todo o ano, certo? Não em um dia específico, como a maioria das escolas elas acabam fazendo isso em um dia específico, infelizmente. Se quiser falar alguma coisa aí, minha garganta tá seca aqui. Espera só eu pegar um pouquinho de água, vai falando aí, minha garganta tá muito seca. Não, mas eu espero mais um pouquinho, vai, pode ir, depois eu pego já, vai. Eu só ia avisar para que a caixinha de perguntas já está liberada. Enquanto você vai falando, as pessoas vão colocando as perguntas.
Pronto, se o pessoal também quiser fazer questionamentos aqui, dá certo também, sabe? Tem uma pergunta aqui, ó, de acordo com a nossa sociedade atual, qual a posição da vida negra? Ver se eu entendi bem. A posição da vida negra. Cara, pelo que eu entendi da sua pergunta aí, de acordo com a sociedade atual que a gente tem, certo? A nossa sociedade atual, ela carrega, certo? É uma coisa que a gente sempre tem que entender e tem que enfatizar isso a todos os momentos, que a nossa sociedade atual, ela carrega resquícios, carrega traços, carrega modos de agir, modos de pensar de um período em que a população negra, 300 anos, esteve ali em posição de submissão, certo? E, assim, considerando o modo como o país se estruturou, certo? Como o país foi fundado e como ele se estruturou, que foi a base de práticas de discriminação e de subalternização da população negra, certo? A sociedade atual que a gente tem hoje, ela evoluiu bastante em relação a diversas discussões, sabe? Que a gente, por exemplo, há 30 anos atrás, aí, há 50, não tinham, certo? Só, só que a gente tem que entender uma coisa, que isso é um processo longo e gradativo, certo? E lento também, a passos lentos, que a gente vem caminhando com relação a romper com esse padrão de sociedade que se estruturou através do racismo, certo? E, assim, a sociedade atual ainda tem muitos resquícios de uma sociedade colonial, certo? De uma sociedade que a sua base, que a sua estrutura foi fundada a partir do racismo, mas hoje a gente já tem bastante discussões com relação a críticas a esse modelo de sociedade evoluída, certo? Só que a gente precisa de muitas outras discussões, enfim, precisa de muitas lutas ainda, de muitos momentos aqui como esse, certo? Discutindo e explicando para as pessoas o que de fato é o Brasil, como ele se estruturou, como as pessoas negras se encontram aqui hoje ainda no país, certo? Porque quando você para analisar esses dados, dados educacionais, dados com relação a empregos, empregos esses que é importante enfatizar que, em sua maioria, são considerados de prestígio social, certo? E quando você faz essa análise assim desses empregos onde as pessoas têm um prestígio social maior, quando você vai analisar o quantitativo numérico de pessoas negras dentro desses espaços, você vai ver que é reduzido, certo? Só para dar um exemplo aqui disso que eu estou falando. No meu trabalho de conclusão de curso da Universidade Federal de Campina Grande, a minha pesquisa foi nesse sentido de fazer essa análise dentro da universidade, certo? Dentro das universidades como um todo, que eu coletei dados a nível nacional, certo? E ver esse quantitativo numérico e analisar as trajetórias de vida desses professores, certo? Só que o que eu quero trazer desse trabalho de conclusão de curso que eu fiz é justamente essa questão desse quantitativo numérico. Hoje, nas universidades federais, certo? Para você ter uma noção e uma dimensão assim do quão discrepante são essas ocupações de cargos, enfim, essas relações díspares aí. Hoje, nas universidades, ao todo, a gente somando pretos e pardos, que se autodeclaram pretos e pardos, certo? A gente tem 16% ao todo, sendo que 1,80% se declara negro, certo? E 14, alguma coisa pardos. Em contrapartida, de professores, doutores e mestres dentro das universidades que se autodeclaram brancos, esses professores são 53%, certo? Aí você para analisar, pô, 1% de professores negros, 1,81% que se declaram negros nas universidades, em contrapartida, a gente tem 53% de professores que se autodeclaram brancos, certo? Aí, acho que o João fez a pergunta. João, você, parando para analisar, a gente já conquistou muitos espaços e já conquistou diversos direitos, certo? Só que a gente ainda tem muito a lutar, a reivindicar e a buscar com relação a essa igualdade social e racial em diversos âmbitos da sociedade, certo? Tem perguntas aí na caixinha? Não tem? Ainda não. Uhum. Mas, enquanto isso, eu vou fazendo as perguntas que foram elaboradas pela equipe do Criativos.
Pode ir passando para o... Sim, fala. Pode falar. Como e por qual razão os africanos foram trazidos para o Brasil como escravos? Pronto. Já está fazendo as perguntas, né? Beleza. Depois eu entro nesses outros... Tem mais 2 pontos aqui a serem abordados, mas depois a gente traz, certo? Bora lá para essa discussão um tanto quanto polêmica, porque envolve questões religiosas, certo? Enfim, por que os africanos que estavam ali no seu continente, tranquilos, né? Na deles, sem mexer com ninguém, né? Por que que os colonizadores, eles foram lá, retirar eles do seu lugar de origem, certo? E trazê-los para esses lugares que eles já tinham colonizado e precisavam de mão de obra para trabalhar de graça, né? Que foi o que aconteceu. Enfim, essa justificativa se deu por alguns fatores, certo? Primeiro, foi pela ambição e visão de superioridade, certo? Dos europeus, dos colonizadores, especificamente falando do escravismo aqui no Brasil, a gente fala dos portugueses, certo? E por que que isso aconteceu? Primeiro, porque para eles ali que já tinham um desenvolvimento, é importante enfatizar isso, um desenvolvimento bélico mais avançado do que o pessoal que estava ali na África, certo? Não estou falando que o pessoal que está no continente africano seja retrógrado, atrasado de forma alguma, mas as formas, os materiais ali que eles tinham bélicos, ainda não, assim, até onde eu vi, até onde eu estudei, certo? Eles não tinham um poder bélico tão forte, que foi um dos fatores também, certo? Para serem retirados de lá à força, que ou vinha ou morria, certo? E o segundo, também teve esse fator, e porque para os portugueses, certo? Para os colonizadores, ali na visão deles, aquela mão de obra, barata não, grátis, né? Aquilo ali renderia muito mais lucro, certo? Que foi uma das justificativas. A outra justificativa, junto com essa, da mão de obra barata ou de graça, enfim, foi uma questão religiosa, certo? Junto com a coroa portuguesa, uma das justificativas para esse escravismo foi justamente o cristianismo, certo? Que foi utilizado, que foi uma dessas bases fundadas para a justificativa do escravismo, certo? Dentro da minha pesquisa de conclusão de curso, eu trago alguns autores que eles discutem exatamente essa questão dessa dupla justificativa, tanto da questão econômica, quanto dessa questão religiosa também, certo? Onde eles justificavam, até através de passagens da Bíblia, certo? Desse escravismo, e isso entra na questão do aculturamento. Por quê? Para eles, naquela visão ali, porque os colonizadores europeus, eles já tinham uma religião deles, certo? Que era o cristianismo, e para eles, essas pessoas, tanto os indígenas que estavam aqui no Brasil já, como os afrodescendentes, os africanos que estavam lá no seu lugar de origem, eles não conheciam esses preceitos religiosos, certo? Que isso era da Europa, lá do Ocidente ali, eles não conheciam esses preceitos religiosos e nessas divindades, certo? E na visão dos colonizadores, eles necessitavam passar por esse processo de aculturamento e de receber essa religião, certo? Porque tem algumas passagens específicas de alguns autores específicos que eu utilizo, como o Silva, que ele faz essa análise completa, histórica, certo? E ele vai dizer que essas pessoas, para se tornarem puras, certo? Porque eles eram tidos como impuros, tanto os africanos como os indígenas, certo? Tanto que foi obrigado a aprender o idioma e práticas religiosas e culturais, certo? Que vinha de lá tinha que ser empurrado goela abaixo, que foi o que aconteceu. Quando a gente fala de aculturamento, a gente fala isso. Inclusive, a religião também, que foi uma dessas questões que hoje a gente tem o cristianismo que predomina ainda aqui no país, certo? Predomina de modo geral como religião, mas justamente nesse período histórico em que essa religião chega aqui, nessa perspectiva de aculturamento, certo? E, assim, são críticas fundadas em fatos históricos e em leituras, certo? Não estou fazendo crítica à religião nem nada, antes que alguém religioso da live, acho que... Mas são só fatos históricos, certo? Que aconteceram
que fizeram parte dessa justificativa para escravizar e aculturar essas pessoas que não conheciam esses costumes e esses preceitos religiosos, certo? Eu acho que é basicamente isso, essa questão aí, viu, que tu colocou. Quiser falar algum comentário ou tirar alguma dúvida, se eu estiver falando alguma coisa que não estão entendendo também, eu posso voltar. Não. Tem outra pergunta aqui. Contribuindo com a discussão, professor, qual a importância da representatividade e quais os perigos dela? Interessante. Questão muito interessante. O que seria uma temática que está tão em alta, né, essa questão da representatividade negra, né, que a gente sempre escuta falar, certo? Essa questão de representatividade negra. De certa forma, ela se torna uma faca de dois gumes, certo? Quando eu digo uma faca de dois gumes, eu quero dizer que tem fatores positivos, certo? Que a gente não pode negar, mas tem fatores negativos. A primeira questão da representatividade é justamente essa questão da inclusão da população negra em alguns espaços que antes a gente não via, certo? A população negra, e agora essas pessoas passam a ocupar esses espaços, certo? Exemplo, espaços na mídia, certo? Espaços em síntese, a mídia como um todo, ela segregou, certo? E essa entrada, essa representatividade negra, seja em cinema, seja em jornais, seja em novelas, seja em propagandas, ela é positiva. A gente tem que analisar como uma coisa positiva, porque foi um avanço, e é importante frisar também que em alguns desses espaços que a população negra começou e passou a ser representada, eles foram obrigados também, existiram leis, sabe, que falava para determinados patrocinadores, aqui tem que ter pelo menos uma pessoa negra, tem uma lei específica, eu não estou lembrando o nome dela, o número dela agora, se eu lembrar eu falo, mas tem uma lei específica que ela era voltada para isso também. Enfim, essa representatividade é algo positivo, mas parando para analisar de forma geral, a representatividade é algo positivo, mas a gente também não pode cair nessa ilusão, certo, de que ter uma pessoa negra representando, ou ter poucas pessoas negras representando uma grande população, que é mais de 50% da população, certo? A população negra, isso é algo que já sanou todas essas disparidades históricas, todas essas desigualdades históricas, certo? Porque assim, a gente para analisar essa questão de que em muitos espaços entram uma ou duas pessoas negras, certo? E as pessoas, assim, muitas pessoas até de movimento negro começam a enaltecer e tal, certo? Mas, tipo, ali tem um de nós ali, certo? Mas, tipo, a gente para analisar num contexto geral e ver que a maioria dessas pessoas, onde tem um representando ali, certo? Eu não estou dizendo que a representatividade é algo ruim, não, é importante também. Só que, tipo, por exemplo, em mídia, que é algo muito marcante, a gente tem telejornais aí com diversas pessoas brancas, certo? E tem uma pessoa negra e as pessoas ficam enaltecendo aquilo como se fosse algo realmente muito positivo. E mas, tipo, e as outras pessoas negras? E esse quantitativo numérico de pessoas que não está expresso ali, mas está expresso em outros espaços da sociedade, onde muitas vezes eles são caracterizados e vistos como espaços negativos, entende? Espaços em que muitas pessoas não queriam estar, certo? Por isso que eu relativizo essa questão e digo que essa questão da representatividade é boa, certo? É importante, só que a gente tem que fazer essa análise mais aprofundada sobre isso, sabe? Estou olhando os comentários aqui agora também. 8h30. Tem uma pergunta na caixinha que você acha que existe negros da alma branca ou isso é uma forma de branco se expressar de uma forma? Primeiro que essa terminologia de negro de alma branca, isso aí já é algo que é resquício também desse período escravista e pós-abolicionista, certo?
onde foram criados diversos termos que você sabe que, se você não sabe, né, e as pessoas aí da live, se não entendem, o nosso vocabulário, ele foi fundado a partir dessa ótica, certo? Dessa ótica de buscar inferiorizar e subalternizar e colocar em posição de submissão os negros, certo? Esse negócio aí do negro de alma branca também é um desses reflexos disso, certo? O cara, ó, você é negro, mas você, no fundo, a sua essência, a sua essência total, ela é branca, viu? Ou seja, de todas as formas, as pessoas buscam embranquecer, certo? O negro, isso também é um reflexo disso. Esse vocabulário aí. Tô só lendo os comentários aqui. Aí, outra pergunta. Como a questão do preconceito racial é trabalhado dentro do curso de pedagogia na UFCG? E aí ele completa. Existem debates constantes ou apenas... Entendi. Bora lá. Essa questão do curso de pedagogia. Eu vou fazer primeiro uma crítica geral, certo? Assim, ao Centro de Formação de Professores da Universidade Federal de Campina Grande. Depois eu faço esse recorte para o curso de pedagogia, certo? Primeiro que a gente sabe, né, que existe a Lei 10.639/03, certo? Que obriga, a palavra é justamente essa, obriga a discussão da cultura e história afro-brasileira, certo? Nas escolas. Só que tem um contraponto aí. Primeiro porque dentro das escolas, os professores muitas vezes eles não estão aptos ou não têm uma bagagem teórica, metodológica para discutir essas questões, justamente porque na formação, onde ele deveria, que é na universidade, né, que onde a gente sai lá formado como professor, deveria ver questões relacionadas à diversidade, à cultura afro-brasileira e africana, as contribuições da população negra, certo? Para isso tudo. Enfim, na graduação, na formação de professores, isso ainda é algo deficitário, certo? É algo que é uma formação que, se você não correr atrás por si só, você vai acabar não tendo essa formação privilegiada nessa área. Aí agora eu faço um recorte, certo? Primeiro, por conhecer a grade curricular de vários cursos da universidade, certo? E também por conhecer a do nosso curso. No nosso curso mesmo, existia apenas uma disciplina específica que ali ia discutir tudo isso, certo? E, assim, uma disciplina específica para formar um professor que tem que estar apto a discutir essas questões com base numa lei, com base em um estudo também, né, que eu desenvolvi, que eu fiz até um artigo científico sobre essa questão, onde essa formação de professores, ela ainda não é contemplada de forma geral, porque as graduações, aí entra a questão de currículos eurocentrados e colonizados, certo? Esses currículos ainda bebem muito desse saber ocidentalizado, desse saber advindo da Europa, dessas teorias coloniais, certo? E quando... Eita, minha professora entrou aí, agora eu tenho que... quando eu falo dessas questões como um todo, assim, desses currículos que estão centrados em saberes e perspectivas eurocêntricas, a gente vê que a graduação e a formação de professores ainda, ela não vai contemplar, de modo geral, essa questão, porque esses currículos muitas vezes têm uma disciplina, certo? Que é algo que você tem um curso ali de 5 anos, você tem uma disciplina, ou às vezes em alguns cursos, como eu conheço, alguns colegas e as grades curriculares, certo? Esses cursos, eles não oferecem uma formação que contemple esses requisitos da lei, certo? Aí entra a questão, como esses professores, eles vão estar aptos a discutir essas questões, certo? Dentro da escola, se eles não tiveram uma formação devida, certo? Para essas discussões. Aí a pergunta lá foi sobre o curso de pedagogia também, né? O curso de pedagogia ainda é um curso privilegiado, certo? Porque ele acaba discutindo essas questões no curso de pedagogia,
de forma sintetizada, certo? De forma bem mínima, mas discute. E tem outros cursos aí que nem discutem, certo? Aí entra a questão de como formar professores que vão discutir questões raciais na escola se na graduação essa formação não está sendo contemplada de forma geral, certo? Boa noite, meu amigo Michel Martins. Boa noite. Tem mais alguma pergunta aí? Tem. Pergunta da caixinha. Qual o papel do branco na luta antirracista? O que eles podem fazer para ajudar nessa luta? Interessante. Bem, vamos lá, né? Qual o papel do branco na luta antirracista? O branco, assim como os negros, certo? Eles têm um papel importante e fundamental nessa luta, porque muitas vezes esses preconceitos e essas questões de reproduções pautadas no racismo estrutural, elas vão vir das pessoas brancas também, certo? Como de negros também não conscientes dessa questão racial. Só que existem diversas controvérsias e discussões sobre esse assunto, certo? Muitas dentro do próprio movimento negro, né? Que eu acompanho de perto assim todas as discussões dentro do movimento negro e alguns se posicionam a favor e outros contra dessa discussão, de tipo o branco ele ocupar o lugar do negro, certo? Nessa posição e nesse lugar de luta, certo? E outros discordarem. Só que tem uma questão que é importante enfatizar aí, é que o branco, assim como o negro, ele pode sim entrar dentro desse âmbito, dentro dessas pesquisas, dentro de uma militância, certo? Só que tem um porém, entendendo essa questão do lugar de fala, certo? Que é uma questão que a gente frisa muito, e o lugar social e racial dessa pessoa. Por quê? Por mais que uma pessoa branca esteja ali apta, esteja com todas as teorias, esteja por dentro da discussão, e isso é muito interessante e importante, a vivência com base no racismo e discriminação racial, ela vai determinar muitas coisas, entende? Porque por mais que eu vivencie, que eu não vivencie questões de racismo, certo? No caso da pessoa branca, ela pode sim discutir, pode estar apta a trazer essas discussões, mas tipo, você entender o lugar de fala e escutar pessoas que estão ali vivenciando aquelas questões de racismo, de discriminação racial, de violência policial, entre tantas outras, isso é tão relevante quanto, certo? A pessoa branca está discutindo. Eu creio que a questão da vivência, certo? A questão de você passar por aquelas experiências, certo? Elas lhe trazem e lhe deixam com uma bagagem assim de discussões a partir de vivências bem mais reais, certo? Do que pessoas que não vivenciam aquilo e só teorizariam o que seria vivenciar aquilo, certo? Só que assim, tanto para brancos e negros, certo? Isso é uma coisa importante a ser colocada. Tipo, assim como o negro, o branco também tem um papel fundamental nessa desconstrução dessa sociedade fundada a partir de práticas de discriminação, certo? Até porque muitas vezes os brancos, como os negros também, algumas vezes, vão estar reproduzindo questões que eles nem mesmo vão estar atentos ou vão entender que aquilo ali práticas de discriminação, entende? Assim, o branco e o negro, eles têm posições distintas, só que, sintetizando, os dois podem sim estar inclusos dentro dessa luta e devem, na verdade, certo? Então, tem outros aqui, né? Deixa eu ver. O que acha do governo negar o racismo no país? Principalmente Ixi, depois do falar do vice-presidente hoje. eu estava vendo isso hoje mesmo, viu? Já bateu logo uma revolta. Pô, a gente tem que entender uma questão aí desse governo que está aí, né? A gente tem que entender que a base de pensamento,
a base política, o projeto político desse governo que está aí, certo? O projeto político, assim, da extrema-direita, certo? É um projeto político que ele vai de encontro a todas essas questões relacionadas a discussões de diversidade, a discussões raciais, certo? Até mesmo porque essas pessoas que estão aí hoje, como a gente já viu aí hoje, que eu vi esse caso antes de entrar nessa live, né? O nosso vice-presidente falando que no país não existe racismo, certo? Por certo, ele colocou uma venda assim nos olhos dele, certo? E tampou os ouvidos para poder falar isso, né? Porque se você parar para fazer essa análise rápida aí desses dados estatísticos, desses dados de morte, desses dados de desigualdade em diversos âmbitos, certo? Dessa questão de violência policial, de extermínio de toda uma juventude negra, você só pode achar que uma pessoa dessa é louca mesmo, né? Eu acho que não tem nem o que dizer, não. Essa pessoa, loucura total. E assim, mas uma questão importante a entender é que o projeto político desse pessoal que está no poder agora, ele vai de encontro a todas essas questões, entende? Tanto que eles buscam de todas as formas negar a existência do racismo no Brasil, sendo que é algo que a gente sabe que o país se constituiu através disso, e são coisas que permanecem, são práticas que se perpetuam. E também existem vários casos, né, que, tipo, de várias pessoas negras de grande liderança e tudo mais, não serem reconhecidas e muito menos valorizadas. São poucos, muito pouco, assim, as pessoas negras que têm, assim, um grande potencial que são reconhecidas. E isso é uma coisa absurda. E não falando mais sobre, tipo, a educação entre negros e brancos, que é uma coisa que, tipo assim, os negros, eles recebem, assim, como pode se dizer, que eles não recebem toda a educação necessária, na maioria das vezes, em vários locais, como os brancos. E também não tem grandes oportunidades que as pessoas brancas têm. E isso é uma coisa absurda. Porque, assim, se vendo assim, por cima, todo mundo é igual. Aí quando você fazer essas análises aí mais profundas e históricas, né, você vê que, de fato, o projeto de Brasil, o projeto da Constituição do Estado que a gente tem hoje, ele foi pensado de uma forma para excluir e deixar de fora de todos esses processos, inclusive do educacional, certo? A população negra. Só fechando esse ponto aí que tu estava, para a gente passar aqui para as perguntas aqui, certo? Na Constituição, quando as universidades aqui no país, elas começaram a se estruturar, certo? E começaram a se expandir, isso foi no pós-abolição, certo? E é importante enfatizar que existe um projeto de Estado, diretrizes do Estado, certo? Onde eram importados imigrantes europeus, que é importante enfatizar essa questão, imigrantes europeus, certo? E era barrada a entrada de outras etnias, como asiáticos, como negros, certo? Na tentativa de buscar embranquecer mesmo a sociedade, mesclar de uma forma, isso aí vem das teorias eugenistas, eles queriam mesclar de uma forma que chegaria a um ponto que a sociedade estaria branca por completo, certo? E são fundamentos do eugenismo. E essa questão da educação, dessa disparidade na educação, é importante enfatizar que esses brancos, que eram importados, imigrantes brancos, as universidades estavam de portas abertas, certo? Para receber eles, para especialização, escolas também. Em contrapartida, a população negra, nesse período de pós-abolição, estava marginalizada. Quando disse assim, 1888, vamos lá, libertou todo mundo, mas e aí, vai fazer o quê? Tira esses negros dos grandes centros urbanos e criam-se as periferias, certo? E dentro dessas periferias, dentro desses espaços segregados, não existiam espaços educacionais, certo? Basicamente,
é daí que surge esse déficit educacional que a gente tem hoje, certo? Bora lá, procurar pergunta. Outra pergunta aqui. No jornal, o presidente fez um comentário que no Brasil não existe preconceito. O que você acha? Como eu acabei de responder isso aí, né? Esse pessoal que está no poder aí, certo? Esse querido presidente, esse vice, todos os que compõem esse projeto político da direita, eles simplesmente estão aí, isso é devido a questões ideológicas políticas mesmo, certo? Eles estão aí para negar, certo? E para, querendo ou não, eles acabam contribuindo para que práticas de discriminação racial aconteçam. A partir do momento que eu digo que não existe racismo no Brasil, que não existe racismo em um país onde ele surgiu a partir de práticas de racismo, eu estou contribuindo para que isso se perpetue e continue acontecendo, ao invés de bater de frente e dizer, não, isso aqui existe, ó, os nossos estão morrendo, enfim. É uma questão de projeto político mesmo, sabe? Ideológico, de pessoas que não estão aí no poder para olhar para as minorias e para as causas sociais, certo? Em síntese, seria isso. Deixa eu ver algo aqui, viu? Como combater o racismo institucional, principalmente no tocante a empresas que, sem motivos justificáveis, recusam um currículo apenas por preconceito? Interessante. Primeiro é importante a gente conceituar o que seria esse racismo institucional, certo? Como eu estava falando sobre o conceito de racismo estrutural, certo? O racismo estrutural, ele vem nessa perspectiva de que a sociedade, a fundação do Brasil, a criação do Brasil, ela se deu através de práticas de discriminação em todos os âmbitos sociais, certo? E dentro desses âmbitos sociais, ocorreu que essa reprodução, é uma reprodução que se dá em massa, certo? Na sociedade toda. E dentro da sociedade toda estão as instituições, certo? E essas instituições, por sua vez, por também seguir essa estrutura de uma sociedade que foi fundada a partir de práticas de discriminação, elas vão reproduzir essas práticas, certo? Do racismo institucional, onde as instituições, inconscientemente, muitas vezes, certo? Porque, assim, existe essa questão do racismo ser praticado de forma consciente e intencional, certo? E existe essa questão do racismo estar sendo reproduzido dentro desses espaços, certo? E na reprodução, ao invés da prática intencional, muitas vezes as pessoas ou as instituições, elas vão estar reproduzindo, certo? Essas questões com base em discriminação, sem ter uma noção de que estão fazendo isso, certo? Isso é uma pergunta complexa, mas eu diria que a primeira questão é que a gente, dentro das instituições, certo? Que muitas instituições hoje, para combater esse racismo que existe institucionalmente, as pessoas têm pessoas específicas que vão trazer essas discussões para dentro das instituições, certo? E vão alertar as instituições, assim, essa sistemática da instituição, que muitas vezes pauta-se nesse racismo, certo? Eles vão alertar essas instituições, certo? E essas instituições, por sua vez, compreender que essa segregação racial dentro desses cargos, dentro dessas ocupações de cargos, elas devem acabar e ser sanadas, certo? Uma questão assim que já vem, respondendo à pergunta ainda do Michael, que já vem nesse sentido de combater o racismo institucional, de combater essas reproduções de racismo, de combater essa questão da ocupação de cargos, que muitas vezes, ou assim, os dados estatísticos mostram que ainda são desiguais, certo? São leis específicas nessa perspectiva de cotas, certo? Que a gente tem leis específicas hoje em concursos públicos, enfim.
mas tratando-se assim de empresas privadas, onde você vai deixar um currículo e muitas vezes ele é negado, certo? Porque isso já aconteceu comigo também. Eu creio que isso seria um trabalho de base, certo? Onde seria necessário haver essa discussão gradativa, não só em uma instituição, mas nas instituições como um todo, certo? Todas as instituições, a sociedade em si, se alertar para isso, se alertar para essa reprodução, para essa questão do racismo dentro das instituições, certo? E a partir disso, buscar sanar essa questão de reprodução, de racismo dentro dessas instituições, certo? Que é algo complexo, que vem sendo feito a passos lentos e necessita de tempo também para haver essas discussões, certo? Como a gente está fazendo aqui agora, debatendo essas questões. Outra pergunta. Qual a origem e a representatividade da palavra quilombola? Sim, quilombola, vamos lá. Os quilombos, né, só contextualizando, os quilombos foram aquele lugar de refúgio, né, onde os negros, eles tiveram e se juntaram, na verdade, né, para se esconder, que eles estavam fazendo isso, se esconder e se articular também para idealizar lutas, onde eles iriam estar resgatando, certo, seus companheiros que ainda estavam nas casas grandes, nas fazendas, enfim. Mas a origem em si da palavra quilombola, ela é de origem angolana, certo? Aí que entra essa questão da um lugar onde pudesse se refugiar, certo? Tá falhando tua conexão ou é a minha? Foi a minha. Foi a tua? Eu achei que era a minha. Não, foi a Enfim, minha. Sem querer. Desculpa. essa palavra ela é originária da Angola, certo? E o seu significado etimológico, ela vem dessa questão de repouso, de acampamento, certo? De um local específico onde aquelas pessoas pudessem se juntar e quando ela foi trazida aqui para o Brasil, certo? Quando os primeiros quilombolas, quando o Zumbi, quando os outros demais estavam nesse processo de luta, eles trouxeram essa palavra já de origem africana, certo? E ressignificaram ela aqui para criar essa questão dos quilombos, certo? Os quilombos, hoje em dia, ainda resistem, certo? Que é importante a gente falar. Quando as pessoas falam de quilombos, as pessoas só lembram do período escravista, certo? Só lembram do período escravocrata. Sendo que existem ainda hoje, certo, quilombos urbanos e rurais, que é importante esse reconhecimento. Eu mesmo não tinha noção, sabe, antes de entrar na universidade, de ir ao quilombo e de conhecer quilombos, certo? Que eles se dividem em quilombos urbanos e rurais hoje em dia. E a preservação cultural, histórica desses lugares é algo impressionante, sabe? Onde eu tive a oportunidade de conhecer quilombo, né, um quilombo urbano, foi na Paraíba, em Triunfo, tem um quilombo lá que é excepcional, sabe? Eu recomendo demais que todos que tiverem a oportunidade de ir, conhecer a comunidade quilombola, conhecer os quilombos hoje, né? Como é que essas pessoas que desde o período escravista existiam, como é que essas pessoas estão hoje, certo? Nesses quilombos, assim, a questão da preservação cultural, de uma identidade pautada nessa perspectiva afrodescendente, é algo muito marcante e forte, sabe, que os quilombos ainda têm essa essência, esses quilombos urbanos e rurais, certo? Sim. Outra. Você, como pedagogo, teria sugestões de como trabalhar essa temática na sala de aula? Boa pergunta. Primeiro que
a gente tem que ver a questão da lei, né, 10.639/03, que vai dar o aval para a gente trabalhar isso, certo? Eu já idealizei alguns projetos específicos que eles iam nesse sentido aí de discutir e de trabalhar as questões raciais dentro da sala, certo? Assim, com relação a possibilidades e a, a, são inúmeras as possibilidades, na verdade. Só que vai muito também de uma questão de você tem que fazer essa análise, né? Dependendo de que temática racial você vai trabalhar dentro da sala, você tem que fazer essa análise para qual público específico você está trabalhando, certo? Você está fazendo. E também ver que conteúdos específicos com base nessa faixa etária você vai trazer, certo? Por exemplo, dentro das aulas de geografia, a gente pode muito bem utilizar a geografia para fazer essa descrição geográfica e geopolítica da formação do país, certo? Dessa perspectiva geográfica, enfatizando as contribuições da população negra dentro desses espaços e dentro dessa estrutura que foi fundada, certo? Isso é uma das possibilidades. Dentro das aulas de história, por exemplo, você trazer essa discussão histórica, que é algo básico, só que não trazer ela de forma superficial, certo? Você trazer essa discussão histórica, enfatizando questões sociais, questões de luta, certo? Também. Dentro da matemática, existem possibilidades também de você trazer, certo? Eu já trabalhei até com um amigo meu, onde a gente pegava jogos africanos, brincadeiras africanas e trazer para a sala de aula. Enfim, as possibilidades são inúmeras, certo? Cabe a você também fazer essas leituras, assim, com relação a esses conteúdos, certo? E, na sequência, aplicá-los na sala de aula. Deixa eu ver outra pergunta, viu? Como o Zumbi dos Palmares ganhou respeito e admiração dos seus irmãos escravizados para lutar contra a opressão colonial portuguesa? Como a gente conhece, né, o Zumbi dos Palmares aí, o que fez com que ele fosse tão prestigiado, né, assim, e tivesse tido esse nome, tivesse sido marcado dessa forma, foi justamente a questão de ele ter sido protagonista, certo? Ele ter liderado aquele grupo imenso de pessoas, certo? E, consequentemente, essa liderança do Zumbi dos Palmares, ela fez com que esses outros que estavam ali em submissão, certo? Quando a gente vai falar de resistência negra, a gente sempre referencia o Zumbi, justamente porque ele teve essa personalidade, certo? Não só ele, né? Mas, assim, existiram vários, a Dandara, Ganga Zumba, enfim, diversas personalidades que lutaram naquele período. Onde essas personalidades, elas já tinham essa mentalidade, certo? E essa perspectiva de resistência, de se revoltar contra as injustiças, certo? Aí, uma questão que eu vejo as pessoas assim, eu já vi algumas críticas com relação a Zumbi, né? De que Zumbi, ele era uma espécie de escravizador também, certo? Porque ele escravizava seus irmãos e botava em... Eu tenho certeza que, não sei se você já ouviu isso, ainda mais dessa galera que desacredita, certo? Desse período colonial, desse período escravista, sendo desse escravismo, que na verdade não era um escravismo, certo? Se você for o escravismo no continente africano, certo? Porque existia escravismo no continente africano também, é bom enfatizar isso. E o escravismo, na visão, na ótica dos portugueses, na ótica dos colonizadores, na ótica dos europeus, era algo totalmente diferente do que era pregado lá na África, certo? O escravismo na África, em alguns países da África, ele acontecia de que forma? As pessoas, sim, houve escravismo no mundo todo, certo? Lá também não foi diferente. Só que esse escravismo, ele acontecia de uma forma diferente.
onde essa perspectiva de escravismo era essa mesma perspectiva que o colonizador, que o europeu tinha, não, certo? Esse escravismo, ele acontecia de que forma? Determinadas tribos, determinadas grupos, eles deviam, certo? Estavam com alguma dívida ou eram pegos em batalhas, em guerras, certo? E o que que acontecia? Alguns desses, para sanar essas dívidas, certo? Eles passavam um certo período ali, naquela outra tribo, naquele outro país, trabalhando, certo? Para aquelas pessoas daquela localidade. Só que ela não ia ficar nessa posição de submissão para a vida toda, certo? Eles têm um período determinado, segundo os textos assim que eu li sobre o escravismo na África, certo? E também teve muito isso. E a questão do escravismo, na visão do colonizador, na visão do europeu, já foi algo totalmente distorcido, que se você for comparar essas duas coisas, é algo bem que não tem nem nada a ver, na verdade, né? É como o escravismo do colonizador, do europeu, ele aconteceu aqui no Brasil, certo? A gente já debateu isso e já sabe, enfim, que foi só barbárie, humanidade, submissão, morte. Outra. Tem mais alguma pergunta? É possível dizer que a luta contra o preconceito racial, realizada pelos diversos movimentos, pode fortalecer a luta contra outros tipos de preconceitos existentes na sociedade? É possível dizer como é aí? Repete de novo aí, por favor, a pergunta. Espera aí, viu? É possível dizer que a luta contra o preconceito racial, realizada pelos diversos movimentos, pode fortalecer a luta contra outros tipos de preconceitos existentes na sociedade? Isso é um debate bem relativo, né? Mas, tipo, se você parar para analisar que grupos sociais que estiveram aí há tempos e tempos em posição de submissão, certo? Em posição de inferioridade, esses debates eles entraram em alta assim mesmo, estão bem em alta agora, certo? E foram lutas que vieram sendo travadas ao longo dos anos, certo? Com relação ao movimento LGBT, feminismo, certo? Racismo, a gente tem que entender que esses grupos específicos eles estão dentro de grupos sociais, dentro de uma sociedade onde, historicamente, esses grupos eles foram e ainda são inferiorizados, certo? São colocados em posição de submissão muitas vezes, dependendo da situação e do caso, certo? E assim, eu concordo que essa questão das discussões raciais, dos movimentos sociais, raciais, eles contribuem sim, porque, de certa forma, ao você estar trazendo essa discussão sobre racismo, enfim, sobre falas de minorias, você vai estar abrindo espaço também para outros movimentos, certo? Para outras pessoas que são de grupos sociais também, que tiveram dessa posição de subalternidade, falar, externar seus anseios para a sociedade, certo? Então, sim, essas discussões de minorias sobre racismo, por exemplo, elas contribuem e abrem possibilidades também dentro dessas discussões, porque dentro dessas discussões de racismo, a gente tem discussões sobre questões de gênero, sobre questões ligadas ao movimento LGBT, enfim, elas contribuem sim, na minha percepção. Tá bugada aí tua câmera, tua internet? A última pergunta. O preconceito está enraizado em muitas pessoas. Pessoas negras, às vezes, sofrem preconceito dentro do próprio seu familiar e em ambientes sociais que aparentemente são imunes ao problema. Exemplo, escolas e igrejas. Quais estratégias são possíveis para superar esses problemas? Primeiro que
meio que já discordo, assim, sabe, dessa questão de existir espaços que são imunes a preconceito racial. Eu creio que, como o racismo em si, ele é estrutural, certo? O racismo, ele é estruturante e está em diversos âmbitos e relações, certo? Sim, deixa eu voltar aqui, que eu estava só olhando aqui. Como o racismo ele é estrutural, eu creio que, primeiro, que não existem ambientes imunes, certo? A essa questão do racismo. A escola ela vai reproduzir sim, certo? Muitas vezes essa questão do racismo reproduzir até mesmo em conteúdos, certo? Em conteúdos que não vão privilegiar ou em conteúdos que muitas vezes vão ser colocados onde o negro, onde as pessoas negras, as contribuições da população negra, elas vão ser colocadas de forma negativa ou vão ser vistas de forma negativa, certo? E, por exemplo, aquela questão lá que a gente tocou lá no começo, né, a discussão sobre essa questão religiosa também. As igrejas também, eu vi um vídeo há pouco tempo, que eu acho que é um vídeo até que viralizou, sabe? Do reflexo desse pensamento colonial enraizado que ainda estão dentro dessas instituições, certo? Não estou generalizando aqui, que toda generalização ela é burra, certo? Não é bom generalizar, mas, tipo, muitos desses espaços, ainda mais esses espaços religiosos, certo? Que, querendo ou não, foram e são ainda grandes reprodutores, certo? Dessas questões de preconceito, como a igreja. Nesse vídeo que eu estava falando que eu vi, um padre, ele estava, eu acho que alguém aqui que está aqui já deve ter visto esse vídeo, é um vídeo muito viral. Um padre, ele estava dando a hóstia, certo? Para as pessoas que vinham, chegavam e colocavam na boca. Vinham umas 3 pessoas, pessoas brancas. Aí quando chegou a vez de uma senhorinha negra receber essa hóstia na boca, o padre, ela abriu a boca, né, para ele colocar, ele simplesmente soltou na mão dela assim, ficou aquela cara de nojo, de repulso, sabe? Eu posso até lhe mandar esse vídeo depois para você ver. Enfim, e só para exemplificar que esse pensamento colonial, que, reafirmando aqui, né, o cristianismo, junto com a coroa portuguesa, né, justificaram, né, esse escravismo, certo? Utilizando até passagens bíblicas, certo? Isso aí é inegável. E se alguém tiver alguma dúvida também com relação a isso, eu posso pegar uns textos e tal e mostrar, informando, eu peguei essas informações, certo? Em dissertações de mestrado, eu coletei essas informações. Enfim, é só para falar que eu creio que, na minha visão, não existe espaços imunes, certo? Uma hora ou outra, o preconceito, o racismo, ele vai se manifestar, certo? Ele vai se manifestar muitas vezes sendo reproduzido ou intencionalmente mesmo. Só que eu fui refletindo muito aqui e me perdi no restante da pergunta, como era o final lá, final da pergunta. O final da pergunta é: quais estratégias são possíveis para superar esse problema? Sim, as estratégias possíveis são, creio que, momentos e discussões e teorizações e práticas também, como essa que a gente está fazendo agora, certo? Pegar um dia da consciência negra como esse, certo? E trazer essas discussões, trazer à tona tudo que a população negra sofreu e ainda passa, certo? Trazer essas discussões, ainda mais para pessoas que estão totalmente a par e estão por fora, sabe, dessas discussões. Eu creio que essa mudança, a gente vê vários avanços com relação às discussões étnico-raciais, a ocupação de cargos, a ocupação em universidades, em escolas, certo? Mas eu creio que essa mudança, como a gente vê aí as lutas travadas pelo movimento negro, certo? Isso é algo gradativo, certo? E, além do mais, você tem que entender que
essa questão de mudança, isso é algo que não acontece da noite para o dia, certo? Em nenhum local isso aconteceu da noite para o dia. Aqui também não vai ser assim, não vai ser dessa forma, certo? O que acontece é que a gente tem que trazer esses debates, tem que orientar, tem que trazer a público, certo, essas questões, essas discussões, para que, de fato, no futuro a gente possa colher frutos, certo? Quando eu digo no futuro possa colher frutos, com relação a essa questão de resistência e de luta, é porque eu me exemplifico como fruto dessas lutas travadas pelo movimento negro no passado, pela população negra, certo? Consegui entrar em uma universidade através de cotas raciais, certo? Concluí o curso, formei através de cotas raciais e paro para fazer essa análise de que se não houvessem ancestrais, se não houvesse tido uma luta que me antecedeu, certo? Eu creio que esses espaços que estão abertos aqui hoje para a gente não estariam, certo? Espaços em âmbitos educacionais, espaços públicos, onde a gente tem lugar de fala, certo? E, assim, é uma mudança que vem acontecendo aos poucos, gradativamente, e creio que isso que a gente está fazendo aqui agora está contribuindo também, certo? Para alertar, para informar pessoas que estão por fora também dessas discussões e após verem debates como esse e outros que acontecem aí, elas vão já mudar essa percepção com relação a isso, entende? Ou seja, essas lutas, essas articulações são processos contínuos, certo? Por isso que a gente não deve cair nessa questão da folclorização desse dia 20 de novembro e discutir negritude somente nesse dia, certo? A gente tem que trazer essas discussões e teorizações e práticas todos os dias. Então, nós estamos chegando no fim da live. Ei, tá acabando, né? Acho que faltam algumas coisas aqui para falar, mas tem um ponto específico aqui que teria que falar, mas pulou, né? Já acabou. Deixa eu só dar um recado aí você fala. E aí, só que, gente, não saiam, porque vai ter. Nós do Criativos temos uma surpresa para vocês. E deixem aí nos comentários o que vocês acham que é. Enquanto o Anderson vai falando aqui o que tem para falar. Não, era só um ponto específico que teria que ter citado aqui, mas eu creio que a gente privilegiou esse ponto ao longo dessa discussão, certo? De modo, assim, transversal. Era um ponto específico para ser citado sobre essa questão das organizações políticas do movimento negro, certo? E sobre essa questão da demarcação da população afrodescendente a partir dela, certo? A gente falou um pouco aqui sobre o movimento negro, certo? E, assim, só para recapitular algumas questões aqui. Essas organizações, esse movimento, que foi um movimento que buscou reivindicar, certo? Buscou ir atrás de direitos, que a gente tem vários direitos hoje através dessas lutas. Como eu já tinha falado, isso eram movimentos que ali no começo de 1990, até alguns anos antes, 1900 para ser mais exato, até alguns anos antes, certo? Já existiam movimentos e ações, certo? De certa forma, eram meio que ações independentes em estados diferentes, sabe? Não existia algo unificado como existe hoje. Eu acho que eu já até contemplei essa fala lá no começo, né? Mas, assim, entre essas instituições que não tinham se unificado, certo? Para reivindicar pautas a nível nacional e que contemplasse a população negra como um todo, elas já existiam, certo? Aí eu trouxe aqui alguns nomes específicos de alguns desses grupos, certo? Que antes de existirem a Frente Negra Brasil e o Movimento Negro Unificado, que é hoje o movimento que a gente tem, existiam, e bem antes mesmo, viu, a data desses movimentos. Em São Paulo, a gente tinha o Clube 13 de Maio dos Homens Pretos, 1902, para você ver a data. Ó. O Centro Literário Homens de Cor, 1903, a Sociedade Propagadora de 13 de Maio, de 1906, o Centro de Cultura Henrique Dias, de 1908, a Sociedade de União Cívica de Homens de Cor,
de 1905, certo? Aqui tem alguns enumerados que, se vocês quiserem também, eu posso passar um material assim que contempla esses pontos específicos dessa espécie de aulão, certo? O que é que eu quero dizer com isso? É que a população negra ela já vinha se articulando, certo? Politicamente, no início do século passado, certo? Só que se unificou mesmo e criou um movimento a nível nacional, agora em 1978, quando o movimento negro se unifica de fato, né? E vem em busca dessas lutas e em busca dessas pautas de reivindicações, certo? E a gente tem movimentos hoje, dentro do movimento negro, a nível estadual, certo? Que aqui no Ceará a gente tem um movimento negro unificado, certo? Do Ceará, onde o pessoal trazem essas pautas específicas a nível nacional e a nível regional, com base nas necessidades, certo? Até estava vendo hoje manifestações desses grupos, certo? Tem um amigo meu que eu conheci aí nas lutas da vida, que ele estava no meio dessas manifestações hoje, e infelizmente a polícia reprimindo negros, no dia da consciência negra, para você ver, né? Os negros sendo presos e sendo reprimidos por estarem se manifestando no dia da consciência negra. Enfim, isso é só um reflexo de toda essa estrutura social e racista que a gente tem, né? Então, Pode passar para os próximos aí, eu finalizar, não sei. é porque acabou as perguntas, aí também não tem Uhum. tempo, né, Caixinha? O assunto Pronto. é muito interessante, mas não tem mais pergunta. Então, gostaria de falar mais alguma coisa? Não, eu só queria agradecer mesmo aí ao pessoal que ficou na live acompanhando na íntegra, aos que entraram e saíram também. Enfim, agradecer mais uma vez ao pessoal do Criativos, né, pela segunda vez aqui no Criativos, reafirmar, relembrar o quão importante é esse projeto idealizado por alunos do ensino médio, né? Nossa, isso é muito avançado, sabe? Uma coisa que eu sempre, quando eu paro para pensar isso, eu digo, nossa, muito avançado. Agradecer aos professores da escola aí, certo? Por terem feito o convite mais uma vez. Falar que foi um dia cansativo, que é uma live atrás da outra, sabe? É uma questão assim que tanto eu, assim como até a minha professora que estava aqui, orientadora, a gente sempre debateu isso. No Dia da Consciência Negra, essas pessoas que discutem e que trabalham essas questões raciais, elas se sobrecarregam a um ponto e muitas vezes não darem de conta de fazer tudo que tem que fazer nesse dia, certo? E era uma coisa assim que a gente tinha na universidade, que era até essa questão da gente ficar sobrecarregado, de ter que escolher os espaços em que ia estar naquele período ali, certo? De tantas coisas. Isso é uma coisa positiva e, ao mesmo tempo, se torna uma coisa também negativa, porque mostra que em um espaço como uma universidade, por exemplo, não existem tantas pessoas aptas a discutir questões raciais como deveria ser, né? Isso é um dos fatores positivos. O fator negativo, um dos positivos é que a gente gosta do que faz, gosta de debater essas questões e está também debatendo por demarcação de espaço e reivindicação mesmo, de luta, que isso aqui é um momento de luta para mim. Eu sempre gosto de me posicionar nessas lives como um momento de luta, certo? Essas lives são momentos de luta para mim. E é basicamente. Aí, eu voltou. Lendo os comentários enquanto você estava travado aí. Então, o Criativo se agradece. Pode contar com a gente quando precisar. E estamos aqui, viu? Já fui convidado aí para ir na escola aí, ó, e quando passar essa pandemia, vou estar participando do projeto presencialmente. Pode. Agradecer demais a todos os professores, certo? A todo mundo da escola, assim, que entrou em contato, conversou, dialogou. E é isso. Agradecer ao pessoal da live aqui, a todos.
A minha professora aqui, ó, que esse aqui é a melhor pessoa do mundo, sabe? Me ajudou muito e ajuda ainda, enfim. É isso. Obrigado a todos e todas presentes. Tchau. É, então, gente, como dito, nós temos uma surpresa no final da live, que Roberto Ferreira parece que ele vai falar uma poesia, alguma coisa do tipo. Deixa eu ver aqui, viu? Eita, tava no erro. Olá, boa noite. Boa noite. Antes já saiu? Já. Antes é uma pessoa incrível. Tivemos o privilégio de dividir alguns momentos de moradia na universidade, da residência, dos encontros na UFCZ, de participar de manifestações, de movimentos. É uma pessoa que dividiu comigo é, muito aprendizado. Então, de última hora, eu aceitei esse convite, né? Parabenizo a iniciativa. Eu já participei de outros momentos com o coletivo, de vocês. Já participei de alguns momentos, uma com poesia, uma com composição. E agora, não assisti todo esse momento dessa live. É muita correria, muita coisa para fazer. Mas peguei alguns momentos. Antes, com certeza, tem muita propriedade na sua fala. Uma pessoa que sabe do que faz, pessoa de pesquisa, pessoa que corre atrás com muita garra. Isso, é uma pessoa que representa a resistência. É, como você já sabe, eu trabalho com poesia e já que a temática é sobre a consciência negra, né, muito válido, muito bom que discutamos, uma discussão mais que necessária, eu também uso o meu instrumento de trabalho, que é a literatura, como forma de manifestar esses anseios, essas inquietações, né, como forma de usar a literatura como instrumento dessa luta, que é muito válido.
Então, eu tenho um texto aqui. Eu acho que você viu. Acho que vocês participaram também na oficina com a Natália, né? Natália Pinheiro. Lembra dela? Participou? Eu acho. Eu não. Usei o Criativo. Eu andei Pronto, foi o buscando. criativo. Pronto, a Natália ela é islâmica, né? O Islã Resistência, uma das temáticas principais do Islã Resistência é o antirracismo. Isso é muito forte na poesia, nas rimas do Islã. E do meu livro de poesias Passarim, que é esse aqui, é um livro bem diverso. Tem uma poesia que é o Islã Resistência, e a temática é justamente o antirracismo, né? Fazer uma retrospectiva histórica, né? Já que o racismo é presente na nossa história social e foi construído historicamente, como antes falou muito bem atrás, do racismo estrutural. Então reflete um pouco nesse sentido, né? Na questão histórica, como esses elementos ainda estão presentes no nosso dia a dia. A poesia se chama Perdoa ou Não. Desculpa aí, foi mal, perdão. Perdão por ser barrado no supermercado, por ser negando, por ter o cabelo crespo e o corte que está na moda não ser para o meu padrão. Por a polícia confundir meu celular com um revólver na mão. Perdão, senhor, perdão, patrão, perdão. Perdoar, vocês quem vão pedir perdão? Vocês tiveram piedade ou compaixão, nos jogando em navios, empilhados no porão, das pretinhas estrupadas que fuderam sem tesão, nem dos filhos que geraram da brutal violação, mas é passado, já foi, e é bela a miscigenação. Perdoar, jamais. Vocês não vão mais ditar as regras, prescrevendo os lentes culturais. Alto lá e respeito o meu orixá. Não estou sendo irônico nem anacrônico. O papo é reto e popular. Isso não vai passar na TV. Periferia não é o menino do Neymar. Na TV, plim plim. Na comunidade, pô, pô, pô. E você já parou para pensar que só há comoção nacional quando a classe média sente a dor? Nós não fomos excluídos do seu projeto de nação? Não é da cor de chocolate o recheio da prisão? Como era a cor da senzala quando igreja e Estado reconheciam a escravidão como instituição? E se para você o pretinho já é entulho, vocês fizeram a construção. Sigo lutando e resistindo. E perdoar, perdoo não. Então é isso. Nossa luta é válida, sim, certo, mas e que ela não seja uma luta isolada, que ela agregue a outras lutas. O racismo também está na nossa realidade social, também é um fator econômico, e a melhor forma é que a gente una nossa luta e sigamos juntos. Agradeço o convite de última hora, muito improviso no dia. Só tenho a agradecer e parabéns pela iniciativa. Obrigada. Muito obrigada pela participação. E não tanto sua como de todas as pessoas que estão aqui assistindo. Poesia maravilhosa e que só fala a verdade, né? A realidade de tudo hoje em dia. E desde já agradeço o convite do Criativos e vamos encerrar a live. Boa noite a todos. Boa noite, gente. Muito obrigada pela participação de todos. Sigam criativos.